Você repara nos lugares por onde passa? Presta atenção no que está à sua volta? Consegue perceber a arte presente no espaço urbano? Para ajudar a pensar questões como essas, o Instituto de Artes da URGS desenvolve o projeto Perdidos no Espaço. Esse projeto do Perdidos no Espaço, coordenado pela professora Ivone e pelo professor Hélio Fervenza, eles acontecem eventualmente através de algumas iniciativas, né, em geral. Então, ele aconteceu no Fórum Social Mundial, aconteceu dentro de uma exposição no Santander Cultural, vai acontecer aqui ligado à extensão da URGS. Então, ele sempre tem essa proposta de partir de uma proposta anterior, de um espaço onde ele possa ocupar, e tem a prerrogativa de ser trabalhar com o espaço externo, né, o espaço urbano em algum sentido, que nesse caso específico, o espaço urbano aqui do campo central da URGS. A proposta é reunir pessoas de diferentes perspectivas, né, para tratar de determinados temas. Nas diferentes edições tiveram diferentes temas, né, e ele não é um grupo, não, a gente não se caracteriza como um grupo fixo, porque as pessoas às vezes participam de uma edição, na outra não, né? Algumas vivem no exterior, então participam só do site, que o Perdidos tem um site, né? Participam virtualmente. Então ele é uma plataforma, a gente diz que é uma plataforma aberta para a discussão de determinados temas. Começou como muito formal, forma de pensar a escultura, programa de extensão, né, do Instituto de Artes, Departamento de Artes Visuais, e lá pelas tantas a gente se deu conta que Perdidos no Espaço era muito mais uma condição na qual a gente se encontrava do que necessariamente uma nomenclatura. Foi uma brincadeira, começou como uma brincadeira, só que pegou, porque as pessoas de repente preferiram chamar o projeto de Perdidos do que chamar de formas de pensar a escultura. O projeto se organiza muito em função de um certo tipo de atividade, né? Seja oficina, seja uma mostra de vídeo, algum tipo de interferência ou intervenção urbana, às vezes tem isso também, palestras, né? Publicações, né? Se fizeram jornais, se trabalhou muito com site, diversos tipos de conversas, né, caminhadas, né, então ele tem uma multiplicidade de atividades e também, só que ao mesmo tempo essas atividades é que vão definindo, na verdade, a forma de atuação, né. Através de algumas caminhadas pelo campo central, um grupo de artistas seleciona espaços onde vão fazer intervenções. E durante uma semana, em novembro, esse ano, vão ser expostas essas intervenções. São várias atividades, às vezes não presenciais, não é? Mas às vezes tem essas cristalizações que a gente chama, que é quando a gente se reúne presencialmente e discute. A primeira questão, assim, bom, é sair, entendeu? É sair, é conhecer, enfim, fazer de alguma maneira uma prospecção, enfim, que espaço é esse que a gente está falando, né? Então, se é o espaço do centro da cidade, ou é o espaço do campus da URGS, ou é o espaço de uma outra cidade, né? Enfim, quer dizer, então conhecer isso, então caminhar, tentar percorrer esses lugares, né? Vivenciar eles de alguma maneira, né? E depois anotar o máximo possível, né? Pensar uma espécie de relato dessa experiência, né? Para organizar isso. Depois, informações sobre esse lugar, né? O que se faz aí, enfim, que tipo de atividade, enfim, como que a história desse lugar, quer dizer, o máximo de informações que se possa ter junto com essa experiência, né? Digamos, com esse lugar. Muitas ações aconteceram ali no centro, perto da praça, na frente do Margs, do Santander, ali nas imediações. Não é uma forma, digamos, nós não trabalhamos com uma forma específica, assim, né? Não é... pode, a um certo momento, pode ser uma intervenção, um certo tipo de, sei lá, tem uma pessoa, por exemplo, a Raquel Stoff, que trabalhou, por exemplo, com um carro de som, por exemplo, né? Um carro de som, quer dizer, já é um veículo, né? Um tipo de equipe que já percorre a cidade de alguma maneira, ele já está ligado a isso, né? Mas no interior desse veículo, ela trouxe um outro tipo de som, né? No caso, um grilo, por exemplo, né? Então, há uma alteração aí, né? Uma alteração perceptiva, digamos, né?
Então, em outro momento pode ser alguma coisa que se joga no sistema de informação dentro da cidade, por exemplo, ou dentro do campus, né? No caso da programação visual, digamos, né? Então, alguma coisa que intervém dentro disso. Então, muitas vezes as intervenções elas são mínimas, assim, ou elas são efêmeras também. Teve uma ação que eu participei de uma forma mais... como participante, mas uma ação era de uma amiga minha chamada Lilian Minsky. Ela trabalhou com um vendedor de antenas. Então, o trabalho dela era... Ela trocou de lugar com o vendedor de antenas. Então, o vendedor de antenas foi para a exposição do Santander, visitar a exposição, enquanto ela vendia antenas. Ela conseguiu vender uma antena, me parece. E aí eu acompanhei o vendedor até o Santander, porque ela não poderia acompanhá-lo, então... E ele nunca tinha entrado no Santander. Isso foi uma experiência muito interessante. Ele jamais tinha entrado lá, que é um espaço que tem um peso, né, e uma pompa. Então ele nunca tinha entrado e precisava de alguém para acompanhá-lo, em função de que não conhecia, também não sabia do que tratava a exposição e tal. Então eu fui com ele e ele ficou extasiado dentro daquele espaço. Ele achou tudo maravilhoso. Era uma exposição de arte contemporânea. Ele gostou muito de uma fotografia, eu me lembro, acho que era uma fotografia de um olho, assim. Se fez uma série de intervenções no campus central da URGS, né? Então, em diferentes espaços. Então, tinha interferências, por exemplo, no Bar do Antônio, né? O Andrei Thomas, por exemplo, fez umas interferências nas xícaras de cafezinho, nos cinzeiros, né? Então, era impresso, assim, era de alguma maneira uma certa surpresa, porque a pessoa ela ia tomar o cafezinho, levantava a xícara impresso. No pires tinha pronomes pessoais, né? Então ele pegou parte da louça do bar, levou essas xícaras para uma firma que faz isso e foi repondo. Era um diálogo, digamos, havia um diálogo com o proprietário do bar, né? E ao mesmo tempo era algo que estava imerso, digamos, na vida cotidiana, né? Isso que eu acho que é interessante, porque se você pensa que, em geral, a arte ela está, de alguma forma, vista dentro de uma sala de exposição ou dentro de um evento que a gente, de alguma maneira, coloca uma moldura dentro dele, diz isso aqui é da ordem da arte, né? Ali você não tinha isso, porque não se sabia, entendeu? Era uma coisa que chegava de uma maneira de surpresa, né? Ela inquietava por esse tipo de situação. Então você tinha esse tipo tinha o trabalho da Cláudia Zanata, com panfletos na frente do museu da URGS, por exemplo, mas também em outros lugares da cidade, no qual ela convidava as pessoas a se dirigirem a alguns lugares da cidade, mas eram panfletos com 2 linhas, muito simples, assim, tipo, a tal hora da manhã, na esquina da Avenida Borges, né, alguma coisa está acontecendo ali, enfim, era uma coisa meio enigmática, assim, né? Então havia diferentes lugares. Acho que isso é interessante, propor esses olhares diferentes sobre as mesmas coisas que a gente tem cotidiana. Com o passar dos anos, o conceito de arte mudou. A expressão artística contemporânea tem se tornado cada vez mais plural, interagindo com as diversas áreas do conhecimento. A partir dos anos 70, na prática da arte, houve um interesse muito grande dos artistas de intervir na realidade na qual eles estavam trabalhando, né, na qual eles estavam vivendo, não necessariamente como um fabricante de formas e como um fabricante de beleza, entre aspas, mas como realmente um fabricante, digamos assim, desenvolver um olhar sobre essas realidades que fazem parte do seu cotidiano. Isso na arte brasileira, na arte internacional, foi digamos assim, um ponto forte de uma ruptura com certo tipo de visualidade ligada às belas artes. Então, eu acho que para a gente, de certa maneira, seria assumir um pouco essa possibilidade que veio na esteira dessas práticas, né, de conversar com outras áreas e não fazer com que a arte ficasse uma atividade separada das outras, mas ao lado das outras. Hoje em dia não é mais possível tu pensar em artes, aliás, como eu acho que não é mais possível pensar nenhuma disciplina, nenhum saber fora de um contexto mais geral, né? É impossível tu pensar, sei lá, filosofia isolada do resto das atividades humanas, né? Assim como é impossível pensar a cidade, né? A cidade é uma complexidade enorme. Então,
É impossível tu pensar ela só do ponto de vista do urbanismo, por exemplo, é uma piada isso, entendeu? Ou só do ponto de vista da administração pública, entendeu? É um conjunto de fatores, né? E então eu acho que a arte ela intersecta isso. A arte contemporânea ela tem essa característica de lidar com o multidisciplinar, né? Então às vezes a gente brinca que a gente trabalha numa área que tu não consegue definir o que é arte. Atualmente não se consegue definir, justamente por ela estar mesclando às vezes atividades bem cotidianas, são arte, né? Até a Ivone trabalha muito, por exemplo, com caminhadas. Então a gente faz caminhadas, é uma prática artística da caminhada. Conceitos como espaço, territorialidade, como comunidade, são trabalhados na geografia, são trabalhados na história, são trabalhados na arquitetura, no urbanismo e são trabalhados na arte também. Então a conversa entre essas áreas, ela surgiu também como quase uma possibilidade de se equilibrar ou de se botar numa mesa de discussão como cada uma dessas áreas trata esses conceitos e, ao mesmo tempo, estabelecer diálogos. Nenhuma área de pesquisa ou uma área científica, ela funciona sozinha e aleatória, assim, né? Ela precisa de alguns encontros, assim. Então, para a gente pensar que a arte pode se envolver com outras disciplinas é parte do trabalho, e que possa se expandir para outros espaços, também é uma maneira de fazer com que esse objeto que é objeto artístico se transforme em outra coisa nesse espaço, né? Que ele não sirva como só um objeto, mas ele sirva como um disparador de ideia, como um ponto de atenção e não como um objeto artístico tradicional. A gente tem também publicações, né, que foram feitas, tem jornais, então nos jornais, por exemplo, tiveram contribuições de arquitetos, aqui da URGS mesmo, de fora, né, teve contribuições de fotógrafos, eu venho da área da biologia, apesar de trabalhar na arte, né, então tem diferentes profissionais que tentam trazer o seu aporte da melhor maneira possível, né. Colocar aí esse tipo de ação no espaço mais aberto, como aqui do Campo Central, faz com que haja um envolvimento entre os alunos de várias áreas que estão aqui passando e que vão acessar essas coisas que vão estar acontecendo aqui e vão acabar tendo esse deslocamento, assim, que esse espaço que é corriqueiro, porque eles vêm aqui todos os dias, fazem esses movimentos repetitivos, né? Passar pelos caminhos e vão se deparar com algumas coisas que podem disparar ideias, reflexões, enfim. Projetos de extensão, como o Perdidos no Espaço, têm uma grande importância acadêmica, social e cultural. Além de aproximar a sociedade da universidade, eles complementam a formação de alunos e professores. A extensão na URGS ela é fundamental, porque ela tem, assim, ela abre essa possibilidade de um canal de comunicação com a sociedade efetivo, né? E ela também pode forçar ou contribuir para uma abertura de uma discussão, inclusive, sobre temas e pautas que não estavam elencados dentro da educação formal. Então, eu acho que ela é uma ponte entre formalidade e informalidade. É uma atividade que ela é de extensão, porque podem participar pessoas fora da comunidade acadêmica, né? Mas, ao mesmo tempo, ela possibilita que dentro da universidade mesmo seja gerada uma trama entre as pessoas que estão aqui, os alunos, né? Todo mundo está participando vamos dizer, da mesma discussão num espaço muito aberto, em que não tem uma hierarquia, as pessoas aí estão contribuindo a partir da sua perspectiva, né? Eu acho que isso justamente propicia, primeiro, um tipo de assunto, né? Quer dizer, você pode pensar um certo tipo de assunto para tratar, que normalmente não poderia não estar dentro do currículo, né? Isso acho que já é uma grande possibilidade, uma grande saída, né? Então, e por outro lado, ela propicia justamente no nosso caso, assim, uma coisa que eu acho que foi muito importante, era discutir a cidade, ou discutir o espaço público, ou trabalhar o espaço público, justamente tentando conectar com quem faz parte dele, né? Enfim, quer dizer, essa discussão não podia ficar simplesmente, ela não podia
ficar simplesmente fechada, digamos, dentro, né? Ela precisava, porque ela precisa justamente ter ela precisa atravessar, a gente precisa caminhar, precisava ter esse deslocamento, né? É um projeto muito prospectivo, né? Ele visa estabelecer novas metodologias assim de acercamento das realidades urbanas, mas com uma visão, digamos assim, que seria uma visão da arte, né? A gente parte do princípio que cada um dos integrantes é capaz de desenvolver um olhar sobre a realidade que ele experimenta, então se explora essa diversidade de enfoques que surgem a partir das oficinas, né, das oficinas de reconhecimento de um determinado lugar. O projeto ele veio no bojo da questão das formas de pensar a escultura, né, quer dizer, havia uma relação a tridimensionalidade, por sua vez, com a questão do contexto, né, do ambiente, digamos, né, pensar não somente em termos de objeto, mas pensar, enfim, em que lugar que isso está sendo produzido ou está sendo mostrado, quer dizer, é uma abertura a esse meio ambiente, digamos, Então, claro, a ideia convergiu rapidamente para questões da cidade, enfim, né, dos espaços, seja públicos, né, ou privados, um pouco essa conexão, digamos, né. Então, ele trabalha isso, assim, a questão é pensar digamos, o objetivo seria uma prática e um pensar, né, artístico na conjunção, digamos, desses diferentes espaços, né. Esse projeto tem um interessante objetivo de tentar extrair desse espaço que é corriqueiro e rotineiro para muitas pessoas alguns direcionamentos para esse olhar, assim, que é cotidiano. Então a gente tenta, dentro desse contexto, partir do espaço para que esse espaço seja revisto pelas pessoas que sempre circulam aqui. Para mais informações sobre o projeto Perdidos no Espaço, acesse o site